E aí, povo de Deus, dando aqui continuidade à nossa reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vamos agora para os versículo 18 seguintes, né? Vamos caminhar. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para a outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Nesta primeira parte do versículo 18 ao 22, nós temos uma situação, um pouquinho... É como se Jesus estivesse menosprezando. Não. Jesus aqui ele está colocando uma situação para aqueles que desejam seguir o Evangelho verdadeiramente, que o caminho não é fácil. Não é um caminho de riqueza, de luxúria, não é um caminho que você vai ter, vai cair dinheiro do céu. Esqueça isso, viu? Quem faz isso é o outro lado lá, realmente, né? Mas com Cristo não. Nós vamos ter lutas. E olhe que é cada luta da gota serena que até parece que a gente não vai vencer, viu? Mas é a prova de que Cristo está ao nosso lado para mostrar que nós vamos vencer, sim. Então, Jesus ele mostra o quanto é difícil a missão, abraçar a missão de evangelizar. Não é fácil. Primeiro ele diz ao escriba, que com certeza tinha sua casa, seu bem-estar e coisa e tal. Jesus está dizendo, olha, você tem uma vida, né? Mas eu não. Eu estou ao relento. Tanto é que ele diz, as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde ficar. Então, isso já coloca, né, o escriba lá numa situação, né, como é que é? Você vai deixar o seu conforto? Quantas pessoas querem deixar o seu conforto, a sua riqueza, o seu bem-estar para seguir em prol do Evangelho? Aqui eu faço até uma observação, né, a comunidade franciscanas e outros missionários por aí afora, a coragem que eles têm de deixar tudo, né, de deixar toda a sua comodidade ali e seguir em missão por este mundo de meu Deus que não é fácil, correndo inúmeros riscos. Então é algo muito bonito, é algo muito louvável, é algo realmente que nós temos que bater palma para os missionários que abraçam esta causa aí, sem nada, viu? Vão só, como o próprio Evangelho diz, vão só com a mochilinha do lado ali e somente. E por fim, o rapaz lá, né, diz a Jesus que vai enterrar o seu pai, que havia falecido. E aí Jesus diz, olha, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Jesus não está menosprezando a morte do pai do menino, não. Jesus está dizendo a ele que, olha, o caminho é difícil, é árduo, é um caminho que vai trazer dores. Eu acabei de dizer aqui agora, seguir a Cristo não é o caminho da riqueza, da luxúria, dos prazeres, não. Isso daí não tem nada a ver com Jesus Cristo, não, tá? Jesus Cristo deixa bem claro que o caminho dele é um caminho que traz dores, sofrimento, é um caminho árduo. Por quê? Porque a grande recompensa está lá, ao lado dele, não neste mundo material físico, né? Então aqui Jesus deixa o rapaz diante de uma situação, olha, o reino de Deus é um dever imediato,
é aqui e agora, né? Porque a pessoa, se ele, no caso aqui também na época, para a época, vamos também agora compreender aqui o contexto. Quando a pessoa vai enterrar, aí tem a questão do velório, tinha todo aquele preparativo e coisa e tal, ali, lá vai, e se respeitava, parece que 7 ou era 14 dias de luta e coisa e tal. E Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus, no momento, não temos este tempo. Não há esta abertura aqui agora para isto. Entendeu? Então, é necessário abraçar a missão integralmente, sabendo dos riscos, sabendo das dores, sabendo do que vai passar. Tá? Continuando aqui, meu povo. Subiu ele em uma barca com seus discípulos. De repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou, por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam, quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Primeiro, o testemunho. A autoridade de Jesus Cristo aqui ficou evidente. Se os apóstolos tinham alguma dúvida, alguma situação de incerteza, aqui basicamente fica claro a autoridade de Cristo como Messias. Isso nós já matamos assim de primeira. Então a autoridade dele fica clara aqui, tá? Depois, o cenário aqui, para a época, é um cenário de uma situação fora de controle. Você está no mar, agitado, sem muitos recursos, mas não tem cabelo, não tem terra, é só água e bateu na água, já viu, desce de abaixo, né? E a maré ali agitada, as ondas cobrindo o barco, né? Aqui, nesta tempestade acalmada, nós temos primeiramente alguns aspectos para que nós possamos analisar. O primeiro aspecto é que os discípulos estão com Jesus no barco. Jesus está no barco, tá? Então, eles estão realizando uma travessia e no meio ali eles são apanhados por uma tempestade. Esta tempestade poderia virar o barco, né? A situação foge do controle dos apóstolos e eles, temendo, né, olham para Jesus ali dormindo, né? Então eles vão até Jesus pedir ajuda, né? E aí Jesus, como eu acabei de dizer, dá uma prova e um testemunho real do seu poder como Filho de Deus, certo? Diante desta passagem bíblica, trazendo esta passagem para uma explicação, aqui não é uma explicação alegórica, tá? Não, aqui é uma explicação que evidencia a ação de Deus em nossas vidas. Ora, de que maneira? Né? Talvez não haja uma alegoria, mas haja uma comparação aqui no que eu vou falar. Então, veja bem, o barco representa a nossa situação, aquilo que está à sua volta, aquilo que você tem o controle, aquilo que está aqui, ó, na sua mão, na direção, tá? Então o barco é aqui, onde você está, né? O mar representa o mundo, tá? E a tempestade? A tempestade são as diversas dificuldades que a vida se apresenta, que a vida traz. E no barco
neste nosso barco que nós julgamos estar sobre o nosso controle e que nunca está, a verdade é essa, né? Jesus está nele. Jesus está neste barco. No meu, no seu, no de todos. Ele está lá presente. Dormindo. Aí é aquela situação. A tempestade chegou e você está ali. Tentando equilibrar o negócio, né? E o negócio vai para um lado e você vai para outro. E você puxa para cá e o negócio vai para lá. Entendeu? Mas sempre vai chegar aquele momento que você vai dizer, pronto, agora não tem mais o que fazer. O barco vai virar. Vai acontecer. Aqui mora um aspecto muito importante da nossa fé. Nós, de fato, confiamos em Deus. Nós, de fato, realmente demonstramos a nossa confiança em Jesus Cristo. Como está a nossa fé? E aí, como os discípulos, muitas vezes recorremos, Senhor, nos ajude, Pai. Eu vou falar também por mim, uma vez, eu já me meti em algumas situações que Senhor, me ajude. Perdi o controle. Meu Deus, e agora? E Deus vem na hora dele, no momento dele, e resolveu. Mas não é resolver, não. Ele acalmou aquela tempestade. Ele mostrou o caminho. Olha, acalma. O caminho é esse aqui. Por quê? Porque também existe as consequências. A tempestade, muitas vezes, que pode ser algo natural devido a diversas circunstâncias, ela também pode ser causada pelos nossos atos, pela nossa postura, por aquilo que nós fazemos. Então aqui mora duas perspectivas, né? Vamos dizer assim, duas visões de uma tempestade. Aquela tempestade que ela é natural, né? Que você, Senhor, meu Deus do céu, aconteceu isso e agora não estava assim, né? Não estava aqui no roteiro e agora... E aí Cristo vem, vai acalmar a confiança. Senhor, ajuda, por favor, tá? E também existe aquela tempestade que somos nós, que provocamos, né? Às vezes metemos os pés pelas mãos. Aí, meu Deus, Pai amado, ajuda. Ajuda, sim, Ele vai ajudar. Mas aonde está o nosso reconhecimento? Já que esta tempestade foi a nossa atitude, os nossos passos errados que provocou. Então, nós temos aqui duas perspectivas muito amplas, cada uma trazendo suas circunstâncias que podem se apresentar em nossas vidas. Aquelas tempestades que são naturais, são situações que nós não temos de fato controle, que acontece, e aí você diz, Senhor, eu agora estou nas tuas mãos. Aqui nós precisamos, assim como os apóstolos, demonstrar confiança. E Cristo vai acalmar a tempestade, vai mostrar o caminho. Aqui também mora um caráter, humildade, buscar, reconhecer em Deus a solução, reconhecer em nosso Senhor Jesus Cristo a nossa salvação. Isso é para poucos, porque sua grande maioria aí tenta ajeitar daqui, tenta ajeitar dali. E olha, quanto mais a gente tenta ajeitar, pior fica, né?
Quem já passou sabe do que eu estou falando. Então, quanto mais você tenta ajeitar, pior vai ficando. Pô, você não tem realmente o controle da situação. Então, gente, essa tempestade acalmada, ela tem um aspecto muito importante, que é, para a época de Cristo, a situação ali, que os apóstolos, como pescadores, eles tinham ali, né, aquela noção. Só que as coisas fugiram do controle deles. Então, eles iam buscar quem naquele momento? Demonstraram confiança. Senhor, nos ajude. Olha, estamos perecendo. E Jesus acalmou a tempestade. Mas Jesus faz algo muito importante que sempre passa batido, não é verdade? No meio dos problemas, no meio das dificuldades, Jesus diz: por que este medo? Você não tem confiança em mim? Por que este medo? Povo de pouca fé. Nós cristãos que nos dizemos e nos colocamos fiéis a Cristo, Cristo nosso Senhor, somos fiéis a Cristo e coisa e tal, e lá vai. Aonde está a nossa fé nos momentos de dificuldade? Nos deixamos abater pelo desespero, pela agonia, e muitas vezes não enxergamos nada à nossa frente e as coisas acontecem e o desmantelo desanda, porque nós não paramos, nós não demonstramos fé em Cristo. E aí entender que quando buscamos Ele na nossa agonia, no nosso desespero, então Ele pergunta: para que esse medo? Aonde está a fé? É difícil, meu povo, porque eu já passei, muitos já passaram, sabem do que eu estou falando. Então é difícil você, diante de muitas situações, você realmente demonstrar um certo controle. Certo? Porém, a fé, nós precisamos estar bem firmes, embasados, confiantes e saber que Cristo vai resolver. Tá certo? Agora, só um detalhe, né? Não espere que Ele resolva do seu jeito. Tem esse grande porém também. Não é do jeito que nós queremos, não. É do jeito certo. E às vezes isso também pode trazer algum incômodo. Aí vai depender de cada um, certo? Mas esta perspectiva que nós precisamos entender, que eu coloquei hoje aqui, entender o que é essa tempestade. É algo natural, é algo que aconteceu ali, é algo que você provocou. Então entenda primeiro a tua situação. Depois, demonstre fé. Acredite em Deus, certo? Tenha fé. Para quê? Para que esta situação você possa superá-la. Beleza? Vamos continuar aqui. Ui, bateu agora aqui. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Olha, como é que eles sabiam que era antes do tempo? Interessante, né? Havia, não longe dali, uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e encontraram nos porcos. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escapado para o lago e morreu nas águas.
os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Aqui estamos diante de uma situação, um povo demonstra ser mal agradecido. Quando uma pessoa se recupera, quando a pessoa tem uma melhora, uma situação, né? E aquilo não traz alegria. É triste, né, gente? É lamentável esta postura que nós vemos aqui, né? Do povo. Que provavelmente, né, ficou atormentado ou preocupado, talvez aquela manada de porco fosse ou representasse alguma subsistência para aquela comunidade, talvez, né? Mas o tocante aqui é ver que eles não foram agradecidos pelo que Jesus havia feito àqueles dois homens. Antes pediram que Jesus saísse daquela região. Então, gente, isso traz para nós um aspecto muito importante, que é muitas vezes Deus nos livra de muitas situações, muitas vezes a ação de Deus em nossa vida nos livra de muitas situações e nós somos muito, não é pouco não, mal agradecidos. Nós, na verdade, não compreendemos a ação de Deus. Não buscamos, através da oração, entender aquilo que Deus está fazendo por nós. E muitas vezes tomamos a situação de uma maneira muito pessoal. É como se Deus estivesse fazendo algo ruim na sua vida, sabe? Por que, meu Deus? E aquele desador, aquela situação. E você não entende o porquê Deus está agindo daquela maneira. E nos tornamos, como este povo aqui, né, os gadarenos, pessoas mal agradecidas. Então, gente, esta parte aqui do texto traz para nós esta perspectiva da ação de Deus em nossas vidas. O que é que Deus tem feito de bom para você e você não tem reconhecido? Qual é a ação de Deus na sua vida que Deus tem trabalhado e você muitas vezes não está enxergando? Então, são dois aspectos que nós precisamos entender e enxergar muito para compreendermos o que Deus está fazendo em nossa vida. Em todos os aspectos. Aí aqui agora eu vou dizer, em todos os aspectos. Seja profissional, amoroso, familiar, certo? Se Deus te tirou de uma determinada situação, por que Deus me tirou daquela situação? Porque aquela situação provavelmente lá na frente iria te fazer mal. Deus, ele não quer o mal para ninguém. Por isso que é importante esta comunhão em oração, para entendermos aquilo que Deus quer de nós. E não sermos pessoas mal agradecidas quando algo bom acontece. Aqui também entra o aspecto do nosso semelhante. Quando um amigo, uma amiga, sei lá, um parente conquista algo, né, lutou por algo, por alguma situação, e muitas vezes aquilo não traz felicidade para outros familiares. Suscita até inveja. É muito triste, não é verdade? Então, é uma situação que precisa ser aprofundada, ser meditada realmente. Por quê? Porque é algo que mexe em muitas situações. O homem tem dentro de si ainda uma semente, uma semente negra, que se ela não for sufocada, se ela não for extirpada do nosso ser, ela pode nos trazer grandes danos.
inveja, ódio, rancor, raiva, brigas, discórdias e outras coisas mais. Então, trabalhar o nosso ser, o nosso íntimo também é muito importante para que nós possamos nos alegrarmos quando o nosso semelhante ou um familiar tiver uma conquista, conquistar algo. Glória a Deus. Que Deus seja bendito na vida de fulaninho, na vida de fulaninha, por esta conquista. Então, este reconhecimento precisa ser de coração. Então, aqui, concluindo o capítulo 8, fica para nós esta mensagem deste texto aqui, né? Que, primeiro, um ponto muito importante desse texto: o mal, ele existe, não se brinca, tá? Isso é algo que fica bem claro aqui: o mal existe, não brinque, certo? Depois, a ação de nosso Senhor Jesus Cristo é uma ação única, é uma ação salvadora, mas que não agrada a todos, lamentavelmente. Então, povo, fica aqui esta grande mensagem para meditarmos em nossas vidas do qual é o mal que Deus muitas vezes pode estar nos livrando, não é verdade? E sejamos, ao contrário deles que fizeram desta maneira, sejamos agradecidos. Amém? Valeu, meu povo. Obrigado. Compartilha aí este vídeo, dá esta força aí no canal. Medita também, se tiver dúvidas, questionamentos, pode perguntar que a gente vai aqui respondendo. Beleza? Valeu.